Ei, pessoal, hoje eu vou falar de intervalos. Intervalos são comparações entre sons, mas não sons absolutos. Na verdade, som absoluto, por exemplo, um Lá 440, o Sol 396, isso tem pouquíssima importância para a música. A música trabalha com comparação entre sons, com relação, com proporção entre sons. Então, não importa para mim saber que o Sol é 396 e o Dó abaixo é em torno de 264. O que importa é que existe uma relação entre esse Sol e esse Dó, que nesse caso é uma relação de 2/3, 3 para 2, né? 396 para 264, 3 para 2. Então, toda a relação de 3 para 2 vai ser a mesma relação, não importa qual a frequência da nota. Toda relação de 3 para 2 a gente vai chamar de uma quinta justa. E a gente vai entender o que é isso. Então, a definição de intervalo é essa: é uma comparação entre a distância de dois sons, né? É uma comparação entre a nossa percepção de distância entre sons. A gente tem algumas classificações que eu coloquei aqui nesse quadro dos intervalos. Então, os intervalos, eles podem ser harmônicos quando eles são simultâneos. Então, o Ré-Sol, quando aparece simultâneo, ele é harmônico. E ele pode ser melódico quando são sucessivos. Se eles são melódicos, eles podem ser ascendentes ou descendentes. Além dessa classificação, a gente tem a classificação em intervalos conjuntos e disjuntos. O que é isso? Intervalo conjunto é todo intervalo entre notas vizinhas. Então, é entre Sol, Lá, entre Dó, Ré, entre Mi, Fá, entre Lá, Sol. São intervalos conjuntos. Repare aqui que eu coloquei Fá, Sol sustenido. Tá? Fá, Sol sustenido. É o intervalo conjunto. Agora, intervalo disjuntos são todos os outros, todos que não são entre notas vizinhas. Então, por exemplo, Fá, Lá bemol é um intervalo disjunto. Repare que Sol sustenido é igual a um Lá bemol. Então, aqui, auditivamente, é o mesmo intervalo. Mas esse, por ser entre notas vizinhas, é um intervalo conjunto. E esse é o intervalo disjunto. Além disso, a gente tem a classificação entre intervalos simples e composto. Intervalos simples são todos os intervalos que estão dentro da oitava. Tá? Aqui eu comecei no Ré, então todos os intervalos que estão entre Ré e o Ré agudo, ou Ré e o Ré grave, seriam intervalos simples. E composto são os intervalos maiores que oitava. Então, aqui, o Dó agudo está aqui, esse Mi está acima desse Dó agudo. Então, é um intervalo composto. É um intervalo que a gente pode decompor em uma oitava mais um intervalo. Aqui, no caso, mais uma terça. Isso aqui é um intervalo de décima. Tá, nós entendemos essas classificações: harmônico, melódico, ascendente, descendente, conjunto, disjunto, simples e composto. Mas como que são as denominações dos intervalos? A denominação dos intervalos, ela tem, na verdade, duas partes. Duas partes. Uma parte que a gente chama de quantidade e outra parte que a gente chama de qualidade. O que é isso? Quantidade é o número de notas entre as duas notas do intervalo, sempre contando a primeira e a última. Então, esse intervalo aqui, a gente tem Ré, uma, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis.
Então, esse é o intervalo de sexta. Esse aqui, que é o intervalo composto, vamos contar. Dó, uma, duas, ré, mi, três, fá, quatro, sol, cinco, lá, seis, si, sete, o dó, oitava, oito, ré, nono, mi, décimo. Então, esse é o intervalo de décimo. Então, essa primeira parte da denominação dos intervalos é essa quantidade, né? Quantas notas tem entre a primeira e a segunda, contando-se a primeira e a segunda, né? Aqui tem o intervalo de quarta. Sol, uma, duas, três, quatro, né? Aqui tem o intervalo de segunda, uma, duas. Aqui tem o intervalo de terça, uma, duas, três. Fá, sol, lá. Uma terça. A segunda parte, o que a gente chama de qualidade. Os intervalos, dentro dessa segunda parte, eles podem ser desde subdiminutos, que a gente usa muito raramente, a gente nem vai tratar aqui nessa aula subdiminutos, mas a gente tem os diminutos, que a gente coloca a letra D, menores, que a gente coloca o M minúsculo, maiores, que a gente coloca o M maiúsculo, ou justos, aumentados, que a gente coloca a letra A, e super aumentados, que a gente usa muito raramente, a gente não vai tratar aqui. Alguns intervalos são justos, outros a gente não utiliza essa denominação justo. Quais intervalos são justos e por que justos? Eu vou tentar explicar essa denominação justo, mas ela tem uma razão histórica e até uma razão física também, né? A razão histórica é que esses intervalos, que são a quarta, a quinta e a oitava, e também o uníssono, que é a primeira, são chamados de justos. Esses intervalos, quarta, quinta e oitava, e também o uníssono, eram considerados, na Idade Média, os intervalos perfeitos, os intervalos consonantes, os intervalos que podiam ser utilizados nas partes fortes das palavras ou das frases. Eram as quartas, quintas, oitavas e uníssono. Tem uma razão física, porque quando a gente estuda a série harmônica, quando lá na primeira aula eu falei de timbre, e que todo som que a gente ouve na natureza, que a gente ouve nos sons musicais, são sons complexos, que podem ser divididos em sons simples, podem ser decompostos em sons simples. E essa decomposição sempre segue uma regra de proporções inteiras. Então, isso significa o seguinte: quando a gente tem, por exemplo, um dó, esse dó daqui, esse dó da clave de Fá, dentro desse dó soa também o dó oitava acima, então a oitava, soa o sol, que está uma quinta acima, e depois, novamente, o dó, que está uma quarta acima desse sol. Ou seja, os primeiros intervalos que aparecem na física do som, na decomposição física de todo som, são a oitava, a quinta e a quarta. E então, fisicamente, são os primeiros intervalos que o nosso cérebro decompõe quando ouve um som inteiro.
Tem até uma outra explicação que eu vou dar depois. Então, os intervalos que são justos é primeira, né? Intervalo de uníssono, intervalo de primeira, intervalo de quarta, intervalo de quinta e intervalo de oitava. Os intervalos de segunda, de terça, e de sexta e de sétima, eles nunca são considerados justos. Eles podem ser menores ou maiores. E todos os intervalos podem ser diminutos ou aumentados. Por isso que eu coloquei dessa forma. Todos podem ser subdiminutos, raramente, mas podem. Todos podem ser diminutos. Somente segunda, terças, sextas e sétimas são menores ou maiores. Eu estou fazendo aqui uma escala do menor para o maior, da classificação menor para maior. Então, menores, maiores, todos podem ser aumentados, todos podem ser diminutos. Então, ao invés de menores e maiores, as quartas, quintas e oitavas, primeiras, quartas, quintas e oitavas, elas não podem ser menores e maiores, elas são justas, ou diminutos, ou aumentados, ou subdiminutos, ou superaumentados. Tá, mas como que a gente utiliza essa classificação? A gente pode fazê-la de duas formas. A gente pode contar tons e semitons, isso é o mais tradicional, isso está dentro do sistema tonal, ou a gente pode contar por número de semitons. Aqui nesse quadro, deixa eu tentar fazê-lo mais nítido, o mais nítido possível aqui. Aqui eu coloquei número de semitons. 0 semitom, 1 semitom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semitons, que dá a oitava. Tá? Mas a gente pode pensar só nas notinhas brancas do piano. Vamos pensar no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vou começar aqui, ó, do Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu vou colocar até um Ré aqui. De Dó a Dó, extrapolei para o Si e para o Ré. Desse Dó para esse Ré, a gente tem um tom, a gente teria uma teclinha preta aqui, né? Então, a gente tem um tom, 2 semitons. Tá? Desse Si para o Dó, a gente não tem teclinha preta aqui, a gente tem um semitom. Então, do Si para o Dó, a gente tem um semitom, e do Dó para o Ré, a gente tem um tom. Si para Dó é uma segunda. Dó para o Ré também é uma segunda. Então, essa segunda que tem só um semitom, é uma segunda menor, Mzinho minúsculo. A segunda que tem 2 semitons, ou seja, um tom, é uma segunda maior. Tá? Antes eu coloquei aqui a primeira. A primeira justa é a mesma nota. Então, primeira justa. Vou colocar aqui uma clave de Fá. Ó. Mi. Mi é uma primeira justa. E uma primeira aumentada. Primeira aumentada é, por exemplo, Mi sustenido. Né? Tem o mesmo nome, então é primeira, não é segunda, é primeira. Essa aqui está um semitom acima dessa, então é a primeira aumentada. Primeira aumentada está um semitom de diferença. Tá. Então, primeira e segunda. Se a gente tem do Dó para o Ré, eu falei que é uma segunda maior.
Mas do Dó para o Ré sustenido, continua sendo segunda, Dó, Ré. Mas é uma segunda aumentada. Aqui a gente tem 3 semitons. Aqui a gente tem 3 semitons. Então, a segunda aumentada, a gente tem 3 semitons. Vamos para a terça. Do Si para o Ré, a gente tem o quê? A gente tem um semitom e um tom. É uma terça, porque é Si, Dó, Ré, um semitom e um tom. Ou seja, 3 semitons. É uma terça menor. Tá? Do Dó para o Mi, a gente também tem uma terça. Dó, Ré, Mi. Mas a gente tem um tom, 2 tons. Então, a gente tem uma terça maior. 4 semitons ou 2 tons, uma terça maior. Vamos ver as terças diminutas e aumentadas. Se a gente tem um Si e um Ré bemol, a gente continua tendo uma terça. Mas a gente tem aqui, ó, um semitom e mais um semitom, 2 semitons. Então, a gente tem a terça diminuta. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o Fá e o Lá. O Fá, Lá é uma terça. Aqui a gente teria uma terça maior. Um tom e mais um tom. 2 tons é uma terça maior. Mas se o Lá for sustenido, a gente vai ter uma terça aumentada. A gente vai ter 5 semitons. A gente tem um semitom a mais. Uma terça aumentada. De Mi a Lá, eu tenho uma quarta justa. Um semitom, um tom e um tom. 2 tons e um semitom. Ou 5 semitons. 5 semitons, a quarta justa. Mas se o Lá for bemol, eu tenho a quarta diminuta. Eu tenho 4 semitons ao invés de 5. Tá? Vamos ver aqui agora uma outra quarta que a gente tem aqui nas teclinhas brancas. Do Fá ao Si. É uma quarta também. Uma, duas, três, quatro. É uma quarta. Mas aqui a gente tem tom, tom, tom. 3 tons ou 6 semitons. Então, a gente tem uma quarta aumentada. A quarta aumentada tem 3 tons ou 6 semitons. Então, quarta justa, quarta diminuta, quarta aumentada. A quinta justa. Dó para Sol é uma quinta. E ela tem um tom, 2 tons, um semitom e um tom. 3 tons e um semitom. Ou 7 semitons. 7 semitons. A gente tem a quinta justa. Tá? A quinta justa. De Dó a Sol. De Dó a Sol é uma quinta justa. Mas se o Sol for sustenido, a gente vai ter 8 semitons. E aí a gente vai ter uma quinta aumentada. A gente pode pensar também que a gente tem ou 8 semitons ou 4 tons inteiros. Dó para Ré, tom, Ré para Mi, tom, Mi para Fá sustenido, tom, Fá sustenido para Sol sustenido, tom. Então, tem 4 tons ou 8 semitons. A quinta aumentada. A quinta diminuta, a gente a encontra aqui nas teclinhas brancas. Se a gente pega esse Si e o Fá, a gente tem uma quinta. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem uma quinta. Mas a gente tem aqui um semitom
um tom e um semitom. A gente tem 2 tons e 2 semitons, ou 6 semitons. 6 semitons, a gente tem a quinta justa. Desculpa, 6 semitons, a gente tem a quinta diminuta. Vamos para a sexta. Vamos pegar aqui o Dó ao Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dó ao Lá. Dó ao Lá é uma sexta. E vamos contar. Dó, Ré, mi, tom, 2 tons, um semitom. 3 tons, 4 tons. 4 tons e um semitom. Ou seja, 9 semitons. Ou seja, 9 semitons. 9 semitons é a sexta maior. 4 tons e um semitom. Sexta maior. Vamos achar aqui nas teclinhas brancas a sexta menor. Vamos aqui do Mi ao Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta. Do Mi ao Dó. Uma sexta. Mas aqui a gente tem de Mi a Fá, um semitom. Aí, um tom, 2 tons, 3 tons e mais um semitom. Ou seja, 3 tons e 2 semitons. Ou 8 semitons. É uma sexta menor. Então, a sexta menor, ela tem 8 semitons. Uma sexta menor. Vamos pegar essa mesma sexta menor, Mi, Dó, só se a gente colocar um Dó bemol, a gente vai ter aqui 2 semitons, 2 tons e 3 semitons, ou 7 semitons. 7 semitons, a gente vai ter a sexta diminuta. Mi, Dó bemol. Da mesma forma, vamos voltar lá para o Dó Lá. Dó Lá a gente viu que é uma sexta maior. Mas se o Lá for sustenido, a gente tem uma sexta aumentada. Então, a sexta aumentada, ela vai ter... A gente pode considerar que ela tem 5 tons inteiros, ou 10 semitons. Como? Dó para Ré, tom, Ré para Mi, tom, Mi para Fá sustenido, tom, Fá para Sol sustenido, tom, Sol sustenido para Lá sustenido, tom. 5 tons. É a sexta aumentada. Agora vamos pegar a sétima. Vamos começar com a sétima maior. Dó, Si. Vai ter 5 tons e um semitom. Aqui. Dó para Ré, tom, Ré para Mi, tom. 2 tons. Mi para Fá, um semitom. Fá para Sol, o terceiro tom. Para Lá, o quarto tom. Lá para Si, o quinto tom. 5, sétima maior. 5 tons e um semitom. Ou 11 semitons. 11 semitons. As 11 semitons, a sétima maior. Vamos achar aqui nas notinhas brancas também a sétima menor. Se eu pego de Ré até Dó, eu vou ter sétima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas eu vou ter aqui um tom, um semitom. Aí, 2 tons, 3 tons, 4 tons e mais um semitom. 4 tons
e 2 semitons, ou 10 semitons. Essa aqui é uma sétima menor, tá? Agora, vamos pegar aqui nas notinhas. Não, pegar o si, lá bemol. Si, lá bemol. Aqui eu vou ter uma sétima diminuta. Do si para o lá é uma sétima menor. Eu baixei o lá, ficou uma sétima diminuta. Aqui a gente tem um semitom, aí depois um tom, 2 tons, mais um semitom, segundo semitom, mais um tom e mais um semitom. 3 tons e 3 semitons, ou 9 semitons. 9 semitons. 9 semitons. É a sétima diminuta. E aqui, a gente não usa muito, mas ela existe. Se eu tenho do Dó para o Si sustenido, eu tenho uma sétima aumentada. Eu tinha uma sétima maior do Dó para o Si, eu elevei o Si, eu fiquei com uma sétima aumentada. Nessa sétima aumentada, eu tenho 12 semitons. Ou eu posso ter 6 tons inteiros. Como? Dó para Ré, tom, Ré para Mi, tom, Mi para Fá sustenido, tom, Fá sustenido para Sol sustenido, tom, Sol sustenido para Lá sustenido, tom, Lá sustenido para Si sustenido, tom. 6 tons. Então, a gente chega na sétima aumentada. E a oitava justa, do Dó ao Dó. Né? Do Dó ao Dó, a gente tem a oitava justa e a gente tem 5 tons e 2 semitons. Dó, Ré, tom, segundo tom, Mi, meio tom ao Fá. Terceiro ao Sol, quarto ao Lá, quinto tom ao Si, Si para Dó, semitons. 5 tons e 2 semitons, ou 12 semitons. Agora, se o meu Dó é bemol, eu vou ter 11 semitons e vou ter, então, uma oitava diminuta. Então, passamos aqui por, por todos os intervalos. A gente repara que alguns intervalos eles têm o mesmo número de semitons. A gente chama isso de intervalos enarmônicos, mas isso está em outro capítulo. Então, eu vou falar de mais 2 conceitos. Intervalos complementares. O que são intervalos complementares? São 2 intervalos que eles se complementam porque a soma deles dá oitava. Então, vamos pensar aqui. Se eu tenho um Dó e um Mi, eu tenho uma terça maior. A oitava dá o Dó aqui. É sempre eu jogar a nota inferior lá em cima
que aí eu tenho o complemento dele, ou seja, completa a oitava. A terça menor vai ter como complemento a sexta maior. A, a, a terça maior vai ter como complemento a sexta menor. Isso vai acontecer sempre. Os intervalos maiores vão ter como complementos os menores. E os justos vão ter como complemento intervalos justos. Então, ó, uma segunda maior, Dó, Ré, segunda maior. Eu jogo Dó para cima, eu tenho uma sétima menor. Uma segunda menor, Mi, Fá, segunda menor. Eu jogo Mi para cima, eu tenho uma sétima, Fá, Mi, uma sétima maior. Tenho uma sétima maior. A terça, Ré, Fá, é uma terça menor. Eu jogo Ré para cima, eu vou ter uma sexta maior. E os intervalos aumentados e diminuídos. Também vai acontecer a mesma coisa. O intervalo aumentado vai dar como complemento o intervalo diminuto. Então, por exemplo, a segunda aumentada. Fá, Sol sustenido. É uma segunda aumentada. Eu jogo o Sol, o Fá lá para cima, eu tenho uma sétima diminuta. Então, dentro disso, eu tenho aqui do Si para o Fá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, uma quinta diminuta. Diminuta. Eu tenho dois tons e dois semitons. Se eu jogo Si para cima, eu vou ter uma quarta aumentada. Aí o Dó, Fá, a quarta justa. Se eu jogo Dó para cima, eu vou ter a quinta justa. Tá? E vou só falar que sexta maior vai dar a terça menor. E a sétima maior, Dó, Si, sétima maior, vai dar a segunda menor. Então, esses são os intervalos complementares. Os intervalos que somados dão oitavo. E mais um último conceito, que é o conceito de inversão de intervalos. Que é bem parecido com os intervalos complementares. Só que, como diz o nome, eu inverto. Então, por exemplo, eu pego a nota de cima e jogo para baixo. Sol, Si é uma terça maior. Sol e esse Si eu vou para baixo. Sol, Si descendente é uma sexta menor. Repare que vai dar a mesma coisa do complementar. Se eu pegasse Sol, Si é uma terça maior. Se eu jogasse o Sol lá para cima, eu teria uma sexta menor. Tá? Aqui eu estou jogando a nota
superior para baixo. Mas eu tenho como resultado a mesma coisa. Então, a terça maior ascendente tem como inversão de intervalo a sexta menor descendente. A quarta justa descendente, por exemplo, Dó, Sol, quarta justa descendente. Eu vou ter Dó, Sol para cima, a quinta justa ascendente. Então, essa aula sobre, sobre intervalo. Ah, mais é, uma coisinha sobre justos maiores e menores. Quando a gente tem, vamos pegar aqui a nota Fá, a nota Fá. Se a gente pensa na segunda para cima, Fá, Sol é uma segunda maior. Se a gente pega a mesma nota e joga para baixo, segunda menor, se a gente também vai uma segunda, ela é menor. Então, o mesmo intervalo, segunda, se for ascendente, aqui é maior, se for descendente, Fá mi é menor. Isso acontece com todos os maiores e menores, em qualquer nota. Vou pegar aqui o Dó. Dó, Mi é uma terça maior. O Dó, uma terça, só que abaixo vai ser a terça menor. Todos os intervalos maiores, se a gente joga para baixo ou para cima, eles se transformam em menores. São, né, todo intervalo igual. Terça, segunda, terça. A sexta também. Dó, Lá. É uma sexta maior. Agora eu vou fazer um intervalo menor a partir do Dó. Sexta, né? Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Dó, Mi. É uma sexta também, só que aqui é uma sexta menor. Então, se a gente joga para cima, dá maior. Se a gente faz o mesmo intervalo para baixo, vai dar menor. Só o justo que não. A quinta, Dó, Sol. Quinta justa. Se eu faço uma quinta para baixo, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Dó, Fá é uma quinta justa. Continua justa. Então, os justos continuam justos. Quarta. Dó, Fá, uma quarta justa. Dó, Sol, a quarta justa. Ascendente, descendente. Então, tem essa característica com relação maiores, menores e os justos. Os justos, para cima ou para baixo, continuam justos. Os maiores, seu intervalo maior para cima, o mesmo intervalo, terça, sexta, para baixo vai ser menor e vice-versa. Então é isso.